A paz do Senhor a todos, sou o pastor Otomires e o nosso canal é Encontro com Cristo. Eu quero deixar uma palavra para meditação de nós todos aqui nesta tarde, desse dia abençoado, maravilhoso de Deus, né? Quero ler com todos que estão nos assistindo aqui, através deste canal Encontro com Cristo, Lucas capítulo 2, eu quero ler o versículo 39 e o 40, para deixar para nossa meditação, e faremos aqui também um rápido estudo a respeito desta passagem que tem aqui na epígrafe do texto, o menino Jesus no meio dos doutores. Diz assim, o versículo 39 e o 40, diz assim a palavra do Senhor. E quando acabaram-se de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu quero deixar aqui para nós estes dois versículos para a meditação. Agora, o versículo que me chama a atenção aqui é este, que diz, o versículo 40 do capítulo 2 de Lucas, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu quero tocar em um ponto que é muito interessante aqui para nós que servimos a Deus. Eu sou um pastor de igreja e a gente conversa com vários tipos de irmãos, principalmente aqueles que estão dentro da igreja. E é muito interessante que tem pessoas que a gente, conversando com eles, a gente ouve eles dizer que a teologia, aprofundamento com estas coisas, isso aí é desnecessário. Aí nós vamos aprender aqui, nesta tarde, um pouquinho a respeito disso. Eu também, no início da minha fé, eu também me importava assim. Com o passar do tempo, eu entendi que eu não deveria proceder desta maneira, porque, na verdade, eu tinha alguns sonhos que Deus tinha plantado no meu coração e eu precisava de realizar estes sonhos, né, na hora certa de Deus. E eu entendi que para que Deus viesse realizar estes meus desejos e sonhos, eu teria que ter uma preparação melhor do que a que eu já tinha. Não é que a pessoa não tem preparação, é que a todo tempo você precisa de estar aprendendo e melhorando mais e crescendo mais diante de Deus. E você vê aqui nesse versículo 40 que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Então aqui é um ponto interessantíssimo, ao qual nós vamos entender aqui. Jesus aqui nesse texto, ele ficou para trás. Seus pais foram em uma festa em Jerusalém e, terminando ali os dias de festa, eles retornaram para a sua cidade. E Jesus ficou para trás. Quando ele já tinha andado um determinado tanto ali, eles sentiram a falta de Jesus e voltaram para trás. Quando eles voltaram, após 3 dias, encontraram Jesus no templo. Quando Jesus foi encontrado no templo, quando Maria chega ali, os seus pais chegam, eles observaram e ficaram maravilhados, porque viram Jesus Cristo ensinando os doutores e também aprendendo com os doutores. O que eu queria, neste momento, passar para vocês, algo que é muito interessante, que nós precisamos de guardar isso aqui. Na época, perante os costumes dos judeus, nenhuma criança, até os seus 12 anos, se ela não tivesse sendo formada perante as leis do judaísmo, elas não poderiam jamais interrogar um mestre ou um doutor. Elas poderiam somente aprender. Então, todas as pessoas, ou crianças,
ou jovem ou adulto só poderia aprender, jamais ensinar. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que Jesus Cristo, ele está fazendo pergunta e ele está também dando resposta. Ele está interrogando e sendo interrogado. Foi isso que trouxe algo de maravilhoso para todos aqueles que estavam ali. E você vai ver que ele estava perguntando e também respondendo a doutores, a mestres da lei naquela época. Uma criança, no judaísmo, a criança até os 5 anos de idade ficava sob os cuidados de pai e mãe. Então ficava ali na época, até os 3 anos, elas ficavam ali com os seus pais, estava numa época de desmame. Depois, até os seus 5 anos, ficava brincando como uma criança normal. De 5 anos até os seus 12 anos, ela teria que ter concluído entre 4 fases que existe na Torá, ela já teria que ter concluído 2 fases até os 12 anos, que seria, no caso, estudar as leis, a Bíblia e a Mishnah. Então, o que acontece? Jesus Cristo, muitas pessoas às vezes não entendem o que é que Jesus ele fez durante a sua infância, a sua adolescência. Então, nós vamos aprender aqui até os 12 anos de Jesus. Jesus é que ele está interrogando e sendo interrogado. Se você me perguntar, mas pastor, ele poderia fazer isso? Sim, ele poderia e ele fez, porque ele já tinha concluído as 2 fases da Torá, que era 4 fases. Até aos 12 anos ele teria que ter concluído essas 2 fases. E após os 12 anos, até os seus 30 anos, ele concluía as outras 2 fases. E o que nos chama a atenção é que Jesus aqui ele está interrogando e sendo interrogado. Lá no templo, na casa de Deus, ele está interrogando, sendo interrogado, e todos estavam maravilhados com as perguntas e respostas de Jesus. E muitas pessoas dizem assim, eu não preciso de crescer, eu não preciso de estudar, eu já está bom, eu lendo somente a palavra de Deus, está bom, não preciso de crescer. Irmãos, a gente tem que estudar, sim, a teologia é ensino da palavra de Deus, a mesma coisa que nós aprendemos aqui na Bíblia Sagrada, a teologia também ela é ensino concernente às coisas de Deus. Então, nós temos que fazer uma teologia saudável. Por quê? Porque nós vamos aprender sobre os costumes, principalmente das leis, principalmente no judaísmo, no caso, né? Que são o povo que a história veio do início, né, nos ensinando a respeito da palavra de Deus. Então isso é muito importante. Então o que é que nós aprendemos aqui? Jesus Cristo, ele tinha sim ou não concluído essas 2 etapas? Sim, ele tinha concluído, porque senão ele não tinha o direito de fazer pergunta a nenhum mestre, a nenhum doutor naquela época. Então Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele ficou para trás, depois de 3 dias sua mãe o encontra, mas quando o encontrou ele ali ensinando e também aprendendo a palavra com os mestres e doutores daquela época. E o que nos chama a atenção é que todos ficavam encantados de ver as perguntas e respostas de Jesus, porque ele tinha uma sabedoria tremenda, uma sabedoria a mais. Então, nós temos que crescer no conhecimento, nós temos que crescer na graça de Deus, temos que crescer também tendo a graça de Deus em primeiro lugar, a graça dos homens também aqui na face da terra. Então, quando Jesus chega a esse ponto de estar fazendo perguntas e também respondendo, porque ele já tinha sido formado com essas 2 fases da Torá. Então, jamais, nem criança, nem adolescentes, nem jovens e nem adultos que não tivessem essa formação
da Torá, ela jamais poderia fazer uma interrogação ao mestre. Então, é muito bonito isso aqui é muito profundo. Então, ele com 12 anos, ele já tinha concluído as 2 primeiras fases, entre 4, da Torá, que ele já tinha feito os estudos sobre a palavra de Deus, os estudos da lei, também ele tinha feito a Mishnah, né? O que acontece aqui agora? Só que você vai ver Jesus sendo chamado mestre após os seus 30 anos de idade. E você vai me perguntar, pastor, por que ele foi chamado somente depois dos 30 anos de idade, quando ele inicia o seu ministério de mestre? Ora, pois nenhum homem ele poderia exercer o ministério na época das leis se ele não tivesse ali completado seus 30 anos de idade. Então, quando ele completava os seus 30 anos de idade, ele poderia então dar início ao seu ministério. Então, Jesus Cristo, você vê ele ser chamado de mestre quando ele dá início ao seu ministério. Mas se você me perguntar, Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele já era o que, pastor? Perante os estudos judaicos, ele já era filho das leis. O que significa ser filhos das leis? É porque com 12 anos, estas 2 etapas que ele já tinha concluído, já daria o direito dele fazer pergunta e também de responder. Ora, se ele, até os 12 anos, ele agora pergunta e também dá resposta, é porque ele já estava apto para ensinar, porque ele conhecia, ele era conhecedor de todas as leis judaicas. Então, o que acontece? Ele já era um mestre, porém não poderia ser chamado de mestre, porque ainda tinha 2 fases ainda da Torá que ele teria que concluir, e também ele só poderia estar exercendo o ministério dele de profeta, ser um mestre, ser um doutor da lei, quando ele tivesse concluído ou chegado à idade de 30 anos. Amém? Eu quero deixar aqui esta palavra, esta rápida palavra para vocês. Se vocês tiverem aprendido alguma coisa a respeito aqui desta palavra que nós ministramos aqui, você deixa aí o seu joinha no nosso canal, que é Encontro com Cristo, e nós vamos ficar muito alegres, muito felizes. Nos ajude, irmãos, a firmar este canal, a fim de que nós venhamos aprender junto com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Eu deixo aqui esta palavra, espero que você gostou, espero que você aprendeu algo aqui da parte de Deus, e que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus, e Deus permitindo, estaremos de volta gravando mais vídeos, amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.